Boa noite para todo mundo. Bom dia para quem vai ver depois. Nós estamos aqui dando continuidade àquela nossa programação da Vozes de Anjos, nesse bate-papo, nessa conversa que a gente traz pessoas muito interessantes, pessoas estudiosas, pessoas que têm alguma coisa a nos ensinar, a nos dizer, a nos chamar a atenção. E hoje a gente tem aqui a pesquisadora Suzana Devunsky, né? A Suzana é pesquisadora e está, inclusive, fazendo uma pesquisa nesse momento, nesse tema, nessa área, né, da lei de alienação parental. Suzana, seja super bem-vinda. E eu queria que você se apresentasse, você mesma desse seus créditos, né? O que você acha que lhe define melhor, né? E o que você... a sua trajetória, né? Um pouco da sua história. Como é que você veio parar nesse momento, nesse lugar? Boa noite a todas e a todos. Bom dia também, né? Não sei a hora do dia que vão assistir. Obrigada pelo convite, Ana. Bom, como você disse, né? Sou pesquisadora, estou terminando meu mestrado agora em Políticas Públicas em Direitos Humanos pela UFRJ, Federal do Rio de Janeiro. E o meu tema de pesquisa é o movimento que luta pela revogação da LAP, né? Da Lei de Alienação Parental. E aí, falando um pouquinho, né, de como que eu cheguei até aqui, quando eu faço essa apresentação, eu gosto de falar, reforçar, de que eu não sou uma vítima da LAP, né? Não tenho nenhum... não sou nem mãe, na verdade, não tenho filhos, não tenho nenhum, né, pessoalmente, nenhum histórico de abuso, nem de violência, assim... Claro, todas as mulheres já passaram por algum tipo de violência, né? Mas não essa questão assim, né, de ter entrado com a Maria da Penha, nem nada disso. Mas, na verdade, eu sou formada em jornalismo e na época da minha graduação eu já comecei a estudar teoria feminista, né? Então, lidando com essas questões todas de violência contra a mulher, em seus mais diversos níveis, né? Especialmente no sentido do discurso. E fui me aprofundando. E quando eu entrei no meu mestrado, eu queria trabalhar com alguma coisa, estudar, né, a pesquisa, alguma coisa relacionada a políticas públicas, porque é o meu programa, que se relacionasse com mulheres e violência contra a mulher. Eu não conhecia a lei de alienação parental. E aí eu acho que é interessante trazer, porque eu acho que tem muito a ver com talvez o que a gente venha falar agora, né? Que é uma questão que as pessoas não falam muito, não é muito conhecida, né? E foi através da militância, eu estava em grupos, né? Faço parte de grupos de mulheres, grupos feministas, eu comecei a ouvir falar em lei de alienação parental. E comecei a pesquisar, porque eu falei, gente, como que as mulheres aqui, esse grupo de mulheres está lutando pela revogação de uma lei que eu nunca ouvi falar, né? E sabendo que eram esses absurdos todos. Conheci a Isabela Vilela, que fez, né, a diretora do Lei da Mordaça, recebi ela aqui em casa, a gente conversou bastante, e eu fiquei com isso na cabeça, né, pensando como que a gente não está falando sobre esse tema. Fui procurar na plataforma de tese e dissertações no Brasil e descobri que não tem pesquisas acadêmicas críticas a isso, né? Acho que tem 2 mestrados muito recentes, mais na área do direito. De maneira geral, é um assunto pouco falado, e o que tem de produção ainda assim, não falando exatamente sobre a LAP, mas falando sobre alienação parental, mas num caráter pró-lei de alienação parental, né? Então, realmente, fazendo todo esse diagnóstico, né, de quem é a mãe alienadora e etc., na área da psicologia e na área do direito. Então, eu fiquei muito chocada, né, de perceber isso. Eu não conhecia, né, então eu achei que, peraí, quem sabe disso está lutando contra. Então, isso me deixou muito interessada, revoltada, /interessada, e resolvi levar isso para minha orientadora,
falar, bom, eu acho que eu encontrei um tema, porque a gente tem que trazer isso, né? Então, juntou as duas coisas, né? Eu queria falar sobre questões da mulher e política pública, só que eu achei, de início, que eu iria falar sobre uma política pública pró-mulheres, né? Sobre a criação de políticas públicas em favor das mulheres. E me vi, na verdade, falando sobre uma política pública que a gente não imagina, né? Que, assim, a princípio, né, a gente pensa, a gente está só caminhando para frente, né? A gente está só ganhando direitos. Na verdade, a gente está falando de uma política pública que ela é um ataque às mulheres, né? E às crianças. Então, foi assim que eu cheguei até a LAP, até esse tema, né? Como eu não sou da área do direito, é claro que tive que ler sobre a lei, né, as questões legais, textos jurídicos sobre a lei, os textos da Cláudia Galibelli, do juiz Romano, mas na minha pesquisa eu não entro nessas miúcias legais, né? Então, na verdade, é uma questão dessas mães e tentar entender, na verdade, por que esse movimento ele é tão restrito ainda, né? Eu espero que a gente consiga mudar, né? E até agora, como a gente estava comentando antes de começar, né? Toda essa questão agora da Ana Hickman, né? Ter trazido mais à tona um caso famoso que vai falar desse assunto, que exponha isso, porque é uma lei que existe há 13 anos e ainda é tão nichada, né? É um tema que é muito pouco falado, né? Desproporcionalmente ao absurdo que ela é. Sim, e, ao mesmo tempo, já existe aí uma contradição, né, Suzana? Porque, ao mesmo tempo, você reconhece, eu não sabia nada, né? Muitas pessoas reconhecem isso, mas 1 milhão de pessoas acha que sabe o que é alienação parental, né? Facilmente, se você for na feira e perguntar para o feirante vai dizer o que é alienação parental, né? E vai dizer, eu conheço uma mulher, ou a mulher do meu primo, fez alienação parental, tem alienação parental, quando você diz, olha, não existe, porque eu parto já do princípio de que alienação parental não existe. O que existe é dificuldade na hora da separação. Mas alienação parental é alegada não só na hora da separação. As pessoas que são pró-lei, alienação parental, elas tentam encarcerar, né, a questão da alienação, a mulher praticando alienação, sempre a mulher, na hora da separação, porque fica embutido aí que ela está desequilibrada, que ela está raivosa, porque o marido, né, deixou-a e foi possivelmente ter outra história, né? E quando, na verdade, você tem essa acusação, essa alegação de alienação parental em outros momentos também. Basta que haja, né, uma denúncia, né, do comportamento do genitor em relação aos seus filhos, em relação à sua prole. Então, se tiver uma denúncia de maus tratos, denúncia sobretudo, de violência física e violência sexual, então, é alienação, a mãe é alienadora, né? O que existe, né, nessa hora da separação é a frustração, a dor, é um luto, né? É um luto, é o começo de um luto, porque se desfaz, se acaba ali um projeto de vida a dois, projeto de fazer uma família, projeto de ter uma companheira, um companheiro para o resto da vida. Então, isso é muito frustrante, sim. Mesmo que a separação seja acordada, a separação dói sempre, né? Então, tem pessoas mais imaturas que lidam mal com isso, né? E que começam a agredir o outro, porque na hora que há o luto,
dos escapes que as pessoas têm, estou falando do ponto de vista psicológico, é exatamente buscar um culpado, né? Então, nessa busca do culpado, não fui eu não fiz nada de errado, foi ele, foi ela, né? Ela fazia isso, ele fazia aquilo. Então, essas acusações mútuas fazem parte desse processo de luto. Depois isso se acalma naturalmente, né? Mas a lei da alienação parental veio congelar os casais nesse momento. E, né, ao mesmo tempo, veio para punir a mulher, porque é mais uma forma de violência contra a mulher. Eu queria ouvir um bocadinho você, Sana, nesse ponto. Sim, eu acho que tem algumas questões aí, né, no que você falou, que eu pensei aqui. Porque tem algo que é assim, é uma pegadinha, digamos, é muito bem feita, que é em relação ao termo, Sim. né? Sim. Porque esse termo alienação parental é isso. Às vezes a pessoa ouviu por alto, e existe nesse imaginário popular realmente, né? Independente que a gente, né, que estuda isso, que acompanha, a gente sabe de onde veio, Richard Gardner, etc. Mas a grande maioria das pessoas não sabe disso. Não Mas sabe. essa palavra, né, o que é alienar? Né? Alienação parental. Então, já existe, né? Às vezes a pessoa realmente nunca ouviu falar na lei exatamente, né? Como se utiliza essa lei, mas ela ouve alienação parental e fala: eu já ouvi, tem a mãe que fez isso, porque realmente esse termo ele confunde, né? Sim. Porque, bom, como você disse, né? Existem os conflitos, né? Principalmente num término de relacionamento. E existe efetivamente, né, ali um momento que, de repente, no momento da separação, que depois vai passar, né, que um fala uma coisa e tal, isso vai acontecer em uns mais, outros menos, aqui a gente não está discutindo né, se deveria ou não, acho que são questões humanas e que vão passar, mas o que esse termo alienação parental não é isso, né, ele não se trata disso, né, e então, ele se separou nesse imaginário popular da origem dele. E aí caiu nessa, e ele se encaixa muito bem, e eu acho que talvez isso seja uma das coisas mais difíceis quando a gente fala até no processo de lutar contra a lei de alienação parental, é que ela, na verdade, claro, né, o Richard Gardner inventou esse termo e ele deu uma certa... Por mais que seja uma pseudociência, ele deu uma legitimidade, aqui estou colocando entre aspas, né? Há um pensamento que, na verdade, já existia a priori. Sim, né? Ele sim. não que existiam. Exatamente. Né? Então, todo esse pensamento dessa misoginia, dessa mulher que mente, da mulher que é vingativa, isso já existe, né, na sociedade, já existia antes da década de 80 do Gardner. O que ele vem fazer é que e aí eu acho que isso se encaixa muito com o momento atual, por isso que é tão perigoso, é que a gente vem numa crescente de ganhos de direitos, né, das mulheres conseguindo falar, e as leis em que das mulheres saindo de casa, trabalhando, e tendo acesso ao conhecimento, entendendo o que é violência, conseguindo falar sobre isso. E também esse pensamento de que, bom, né, teoricamente o homem não pode mais ser machista, ou ele não vai ser machista, mas de maneira tão escancarada, né? E aí a gente tem esse retrocesso de que agora existe essa desculpa de, olha, não é que eu sou machista, não é que eu não acredito na mulher, é porque, olha, é alienação parental, isso aqui tem um respaldo científico, né? Pseudocientífico, mas existe esse respaldo de um pensamento que ele já está enraizado na sociedade. E é por isso que essa ideia, né, dessa lei, ela casa tão bem e ela soa tão bem aos ouvidos, né? Quando eu converso com pessoas que não estão que não conhecem, tem duas coisas que acontecem, né? Quando eu converso com pessoas que já conhecem o assunto, da crítica ao assunto, falam, meu Deus, mas como que defendem isso? E quando eu converso com pessoas que não conhecem do assunto, elas, não, mas eu conheço alguém e tal.
E aí eu sempre falo, não é absurdo, né? E com muito cuidado com as minhas palavras, né? Mas assim, não é absurdo que as pessoas defendam essa lei quando elas não entendem do que se trata. Né? Porque ela, na verdade, soa muito bem aos ouvidos. Né? É isso que a gente quer acreditar. A gente não quer acreditar que o pai agrediu, a gente não quer acreditar que a criança foi abusada. Né? E já existe, a gente já tem aquela criação, né? Inclusive as mulheres, né? A gente está aqui nessa batalha toda, mas eu, como feminista, sei quantas vezes eu tenho que lutar contra toda essa criação, essa raiz de uma criação machista que a gente teve, né? De duvidar das mulheres, de competir com as mulheres. Então, quando a gente ouve, não, olha, foi a mulher que mentiu, é o clássico, né? A gente vê nas relações cotidianas, aquele clássico da ex louca, minha ex que é louca, minha ex que inventou isso, né? Essa competição entre as mulheres. Então, essa lei que ela soa muito bem. Então, a gente tem que falar sobre tudo isso. E, obviamente, ela vem para isso, né? Para agredir, para ser uma forma de violência e de silenciamento acima de tudo, né? Porque o que acontece cada vez mais é que quantas desistem de falar, ou não falam com cuidado, ou não podem falar sobre os seus casos, porque por mais que tenham feito a denúncia, elas são silenciadas porque está em segredo de justiça, né? Que até uma outra questão, né? Que hoje o segredo de justiça está dando, está sendo uma está sendo positiva para o acusado, pois é, para o agressor. Então, a mulher ela fica sem poder falar sobre o seu caso, sem poder denunciar mais. Isso é também uma forma de violência, né? E que tem tudo a ver com essa resposta, né, de uma sociedade machista que não quer que as mulheres façam as denúncias, que não quer que as mulheres se coloquem, né? E eu falo mulheres porque a gente tem também, historicamente, o fato de que são as mulheres que defendem os direitos das crianças, né? Até na minha pesquisa, e agora quando, né, eu tenho falado em alguns eventos, eu sempre trago, né, uma informação na minha pesquisa eu vi, que a primeira vez que as crianças menores de 7 anos são reconhecidas como sujeito de direito, terem direito, né, do Estado, foi no direito à creche, que era uma demanda das mulheres. Porque antes disso, a criança menor de 7 anos, o Estado não tinha nenhum dever em relação a ela, porque a mulher está em casa, ela que está criando, ela que é a cuidadora, né? E aí, então, historicamente também é a mulher que vai fazer a denúncia e vai defender, seja defender porque a criança vai para a creche, aí a gente tem muito colado o direito da criança e o direito da mulher, né? Então, e aí a gente tem de novo, quem é que vai fazer a denúncia de uma agressão, né? E de novo, obviamente, mas tem uma mãe que bate, tudo bem, mas a gente está olhando aqui, né? E uma política pública ela tem que olhar para um panorama geral, ela tem que olhar para dados, ela tem que olhar para números, né? Então, assim, o que os números dizem que a agressividade, a violência sexual, ela é uma atitude masculina, né? E até em relação à separação, toda essa ideia de que, mas então a mulher é mal resolvida, ficou frustrada pelo fim do relacionamento. O que os números mostram é que a maior parte dos relacionamentos termina porque é a mulher que pede divórcio. Porque para o homem ele está achando ótimo. Ele tem a amante dele e ele chega em casa e a mulher está limpando a casa e criando os filhos. Ele não vai pedir separação. Quantas histórias? Ele não vai pedir o divórcio. Para ele é muito confortável, né? Ter uma mulher em casa com toda fazendo a atividade do cuidado, suportando toda essa barra. Ele quer ter isso. Ele não quer se separar. Né? Então, a mulher pede, são as mulheres que, na maioria das vezes, pedem pela separação. Então, essa ideia de que a mulher está vingativa, ela não bate com os dados. Exatamente. E se a gente olhar, né, o que acontece quando uma mulher não se conforma com a separação
E quando um homem não se conforma com a separação, que está em todos os boletins de ocorrência, em todos os laudos policiais dos feminicídios. A frase já é cunhada, né? Assim, já é redonda. O assassino não se conformou com a separação, com o término do relacionamento. Ele mata. Eu não vejo mulher matando ex-marido porque não se conformou com o término do relacionamento. Né? Ela chora, ela reclama, ela fala mal dele, mas, né, ela fica, né, ali ainda, né, com os filhos, enfim, com o trabalho dela, com, né, toda a carga que ela tem. Eu acho interessante essa diferença entre feminicídio e a não existência de hominicídio, né? Uma palavra que eu inventei agora, né? Para dizer matar o homem. Né? Então, a gente tem também, né, Suzana, uma coisa muito curiosa, porque a lei de alienação parental, que entrou em 2010, e o projeto de lei foi em 2008, ela foi a jato, né? Ela tramitou a jato no... Sim, um tempo recorde, né? Menos da metade do tempo que normalmente as leis demoram para tramitar. Menos da metade do tempo. Então, existe um calo social também, né, do pessoal que, quando não tem mais o que argumentar, diz assim, não, a lei está sendo mal usada. Né? São os usuários, né, os agentes de coisas que estão usando mal. Não é. A lei veio para isso que ela está sendo muito bem usada, ela veio para isso que ela está praticando. A gente tem, em 2006, a Lei Maria da Penha, a 11.340. E aí, quando, né, em resposta ao começo do efeito, porque até hoje a gente também está no começo na Lei Maria da Penha. Sim. Né? Haja visto, por exemplo... Longe de ser perfeita, né, os dispositivos todos. E de ser efetivada, porque ela não está sendo efetivada ainda. Se a gente olhar agora, hoje, ontem, a decisão judicial, né, que separou a Lei Maria da Penha do pedido de divórcio da Ana Hickman, é claro, né? Quer dizer, ainda não é efetivada a Lei Maria da Penha, né? Ainda sofre um monte de resistência. E aí, em resposta à Lei Maria da Penha, que abria um campo bem mais amplo para as mulheres, em direito de mulher, veio a Lei da Alienação Parental. E logo depois veio a Lei da Guarda Compartilhada obrigatória, compulsória. E por aí vai, né? Quer dizer, há uma cadeia, né, em resposta àquela inicial que é a Lei Maria da Penha. Porque todo esse projeto, né, de um Estado, que é um Estado patriarcal, né, dentro da estrutura toda, a figura masculina detém esse poder, né, em relação à mãe e aos filhos. Porque é curioso, né, que assim, essa justificativa de que mas a criança ela precisa ter o contato com o pai, é claro, né, que numa família saudável, né, numa estrutura saudável, é ótimo que ela tenha, que a criança, o ideal seria que ela tivesse essa presença. Mas se realmente o Estado tivesse realmente preocupado, né, nessa presença da figura paterna, ele estaria obrigando a quantidade de pais que abandonam os lares, isso, né, que mal pagam, quando pagam, né, quando pagam uma pensão alimentícia, o Estado estaria obrigando a fazer uma visita, né? Você não pode obrigar uma relação de amor. A criança, né, não existe isso, né, de obrigar. Então, fica muito claro que o Estado parece querer, né, Suzana? Obrigar a criança a gostar de um pai que agride ela. Exatamente, mas aí fica muito claro que a defesa é pelo direito do pai. Sim. Exercer esse poder.
Exatamente. Não é uma defesa, porque o argumento todo que se utiliza, a retórica utilizada pelos defensores é que essa é uma lei em defesa das crianças. Uhum. Mas a gente olha que, na verdade, não é. Não. Porque se fosse em defesa das crianças, a gente teria, né, todo um Estado, em primeiro lugar, muito mais preocupado com essas denúncias de violência. Sim. E também preocupado com um número enorme de mães solo, de crianças que não têm nem o registro paterno, né? Uhum. E então, assim, fica muito claro que essa lei, ela é sim uma resposta, né, a um processo de obtenção de direitos das mulheres, de emancipação, né, das mulheres poderem ter de começarem a falar, de denunciar, né, de pedirem esse divórcio, de poderem ter a medida protetiva de urgência. Então, é uma forma também de falar, você quer ficar longe, você não vai ficar. Eu vou te perseguir. Você não pode fugir. E o que os dados mostram também é o quanto que a maternidade ela é uma condição que coloca a mulher em mais vulnerabilidade. Né? Sim. Até independente, antes mesmo, né? Porque, é claro, a Lei Maria da Penha ela pode ser utilizada por todas as mulheres, enquanto a Lei da Alienação Parental ela é focada nas mães. Mas os números de violência, né, para mulheres mães são muito maiores, porque as mulheres mães elas estão nessa situação em que elas vão pensar 30 vezes, ela não vai fugir, não vai ser só ela tem a criança, né? Ela vai pensar ou as crianças, ou as crianças, pois é, ela vai pensar mais vezes, né? Toda a própria logística de uma fuga, né? Ou até mesmo de pensar às vezes, poxa, mas eu vou separar do pai, porque a gente ainda tem essa ideia de achar que bateu na mãe, mas não bateu na criança, né? Como se uma criança que assiste uma violência, né, não fosse uma forma de violência também. Vítima da mesma violência. Exatamente. Não dói no corpo dela, dói na alma dela. Exatamente, né? Não só que ela tá ali aprendendo, mas é um trauma também, né? Como é que a gente pode dizer que é um bom pai, um pai que bate na mãe? Exatamente. Não é um bom pai, um pai que bate na mãe. É indissolúvel. E a lei de alienação parental, ela ataca exatamente a maternidade, o direito à maternidade, o direito da mãe ser mãe e o direito do filho de ter uma mãe. Porque é muito, assim, sabe, é complicado de você olhar e ninguém presta atenção a isso. Mas, na verdade, o que acontece na lei de alienação parental? O pai queixa, bom, é uma lei testosterona, né? Primeira coisa, porque hormônio masculino, a voz falou, está sacramentado. É testosterona pura. Então, o pai diz, ela está fazendo alienação parental comigo. Ele, né, batia nas crianças ou abusava dos filhos, né, sexualmente, mas ele acusa a mãe de praticar alienação parental. O que a justiça diz? Que para uma criança é importantíssimo, não sei bem aonde, é importantíssimo que o filho conviva com o pai, ou melhor, que o pai tenha direito a conviver com o filho, né? Porque não é no sentido da criança, e sim no sentido do adulto. E o que acontece? O operador de justiça, para punir que a mãe está afastando o pai, ele vai e afasta a mãe. Quer dizer, faz mal o pai ser afastado, mas a mãe ser afastada, como as mães que a gente tem às centenas, gente, às centenas, que foram retiradas do convívio do filho e ficam sem ver o filho anos. Isso não faz mal. Isso não faz mal para a criança? Eu pergunto, não faz mal? Exatamente isso. Fica muito claro, né, de que não é sobre a criança. Né? Não é sobre a criança, porque se fosse, a gente encontraria uma outra forma que não fosse essa. Você tirar a força
né? Como a gente tem relatos, né? Inclusive o vídeo que viralizou já, foi para, né, de uma criança chorando, de uma criança não querendo ir para o convívio com o pai. Então, a gente está falando do melhor interesse da criança, a gente está defendendo essa criança, né? É uma lei que ela é feita para defender o direito dos homens exercerem o seu poder, né, sobre as mulheres e sobre as crianças. Isso, brilhante, Suzana, brilhante. Vamos dar uma pausa agora? Tá Só bom. um minuto.